Olá a todos, meu nome é Renan e no vídeo de hoje nós vamos entender como ler o diagrama de radiação de uma antena com um foco de também entender o que é a largura de feixe de uma antena. Basicamente, o diagrama de radiação de uma antena, ela mostra o padrão de radiação dessa mesma antena, ou seja, como a potência de um rádio transmitida é distribuída pelo espaço livre. Primeiramente, eu trouxe um exemplo para a gente poder exercitar, no qual um rádio ele está transmitindo sinais de RF para uma antena. Nós concordamos que uma antena ela não transmite em apenas um plano, seja horizontal ou vertical, mas sim num volume tridimensional. Ou seja, aqui eu até deixei desenhado o eixo X, que seria o eixo de apontamento da antena, do lóbulo principal dela. Aqui o eixo Y, que seria a altura, e o Z, que seria a largura, formando ali o eixo tridimensional. Porém, se por exemplo cortarmos uma fatia do plano horizontal e também do plano vertical, nós vamos ter o que? Os diagramas de radiação horizontal e também vertical da antena. Esses diagramas eles estão presentes geralmente em todos os datasheets de antenas, que formam assim o padrão de radiação completo da antena. Primeiro, vamos tomar o diagrama de radiação horizontal como exemplo. Normalmente, o ganho máximo ou ganho de pico ele vem descrito em 0 graus. Nesse exemplo, nós temos uma antena que possui 15 dBi de ganho máximo, tá bom? Normalmente, uma antena ela pode ser descrita, esse ganho, no diagrama de radiação, de duas formas. A primeira é essa, onde o ganho ele é crescente do centro para a extremidade, aqui de 0 a 15, e o segundo é decrescente do centro para a extremidade, menos 15 a 0. A largura do feixe ela é dada pela largura angular do lóbulo principal. Normalmente, ela é mensurada pela largura onde metade da potência irradiada é na direção de ganho de pico. Ela também é chamada de ângulo de meia potência. Por quê? Basicamente, metade ou mais da metade está concentrada nessa direção do feixe. Ok, então, Renan, como é que nós localizamos isso no diagrama? Primeiro, a gente tem que lembrar que menos 3 dB corresponde a metade da potência na escala logarítmica. Ou seja, nós temos que localizar os dois pontos em relação à direção de ganho máximo, que possui uma perda de menos 3 dB. Aqui eu já deixei localizado no diagrama onde está essa diferença de menos 3 dB, ou seja, esse círculo ele representa para a gente essa diferença. Então, nós conseguimos localizar os dois pontos com diferença de menos 3 dB em relação à direção de ganho máximo. Então, nós temos que conectar esses pontos ao 0 graus. Aqui foi o primeiro e aqui foi o segundo. Então, com isso, a gente já consegue fazer a mensuração desse ângulo de meia potência. Aqui, por exemplo, a gente pode elencar ele sendo 90 graus, por exemplo. Ou seja, essa é a largura de feixe horizontal, onde metade da potência está sendo irradiada nesse plano, ou seja, nesse feixe de 90 graus. Paralelamente, isso serve diretamente também para os diagramas de radiação vertical de uma antena, que normalmente possui um ângulo de meia potência menor do que uns 15 graus. Aqui eu trouxe um exemplo onde esse ângulo possui aproximadamente uns 10 graus, tá bom? E quando a gente fala de antenas omnidirecional, por exemplo, ela possui a sua distribuição de potência bem uniforme, então não necessariamente ela possui um ângulo de meia potência. Agora, quando a gente trabalha com antenas que são focadas em atendimento de sistema ponta a ponto, geralmente a gente se importa mais com o ganho de pico e o quão aquela antena consegue direcionar o máximo de ganho em uma mesma direção, já que uma antena vai estar apontada uma para a outra. Mas o que eu quero deixar aqui de recado é o seguinte: considerar o ângulo de meia potência de um diagrama de radiação é extremamente importante para você dimensionar a antena correta para o seu projeto, principalmente em atendimento de áreas.
Por exemplo, se você tem uma torre centralizada na sua área de atendimento, você pode conseguir atender com 3 antenas de, por exemplo, 65 graus de ângulo de meia potência defasadas entre si entre 180 graus. Agora, se sua antena está na extremidade da área de atendimento, pode ser que apenas uma antena de 65 graus de ângulo de meia potência não atenda e pode ser que uma de 90 atenda. Tudo depende da aplicação. E quando a gente traz para o conceito de diagrama de radiação vertical, é muito importante tomar isso como referência, porque o ângulo de meia potência vertical vai ditar o quanto de tilt ou inclinação vertical física, mecânica ou até mesmo elétrica será necessário aplicar no seu sistema, ok? Então, pessoal, é assim que se lê um diagrama de radiação de uma antena, é assim que se entende um ângulo de meia potência ou também a largura de feixe de uma antena. Eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí na descrição e nos comentários, ok? Um forte abraço e até mais.